Bom dia, juventude Vila Belém, Leões de Judá. Hoje nós iniciaremos mais um trimestre, quando nós vamos estar estudando Vivendo a Plenitude das Promessas de Deus. Esta é a nova revista desse trimestre. Que todos nós possamos aprender um pouco mais. Que cada um de vocês possam estar aprendendo um pouco mais. Tenho certeza que você vai tirar muitas coisas boas, não só para a sua vida espiritual, mas também para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Nós vamos iniciar a nossa lição. A lição de hoje é o que são promessas de Deus. Ou seja, Deus fez inúmeras promessas para toda a humanidade. Porém, só há uma forma de conhecê-las, através da sua palavra, revelada na Bíblia Sagrada. Qualquer promessa que não for condizente com a palavra, ou seja, não estiver de acordo com a palavra de Deus, deve ser inteiramente rejeitada. Você sabe disso, né, jovem? Mas o que são promessas? O dicionário vai trazer a definição de promessas. É o seguinte: promessa é a afirmativa de que alguém se compromete a fazer algo, né? É uma declaração feita a outra parte com intenção total do seu cumprimento, podendo ser oral ou escrita. Isso é muito interessante. No Antigo Testamento, as promessas têm uma grande conexão nos pactos de Deus, dentro de cada dispensação. Já no Novo Testamento, Jesus traz um sentido mais amplo das promessas. Vamos ver algumas delas, né? Promessa de Deus na Bíblia. A Bíblia, no decorrer de toda a história, contém inúmeras promessas de Deus para a humanidade. Ou seja, um compromisso do Senhor diante da humanidade que Ele mesmo criou, né? É importante destacar que existem momentos no texto sagrado que a promessa decai sobre o indivíduo. Em outros momentos, para uma nação. Ou seja, Deus fala individualmente, mas também fala para uma nação. Essas promessas, elas abraçam aspectos como a salvação, saúde, prosperidade, livramentos e provisão. Espírito Santo, comunhão, vida plena e etc. e tantas outras coisas. O que significa que Deus prometeu cuidar do ser humano em toda a sua totalidade, suprindo suas necessidades. É por isso que Deus fala através dos seus profetas. É interessante notar que as promessas do Senhor se embraçam de forma harmônica com os seus atributos essenciais como fidelidade, justiça, misericórdia, amor, cuidados e tantas outras coisas, demonstrando um comprometimento verdadeiro do Todo-Poderoso. Nós vemos lá no livro de Números, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Ou seja, Deus é um Deus de palavra. Quando ele fala, ele cumpre, Esta é uma visão mais ampla, das promessas de Deus na Bíblia. São tantas outras, mas vamos ver aqui promessas embasadas na palavra. Ou seja, promessas que têm
o apoio, né? Tem a confirmação da Bíblia Sagrada, ou seja, ela está na palavra, né? Hoje, há muitos pseudo-teologias, ou seja, tem encontrado espaço em muitos de nossos templos, né? Através da teologia da prosperidade e do determinismo, trazendo consigo frases de efeitos, erros doutrinários, em hinos e em mensagens, criando um grande problema dentro do cristianismo. Infelizmente, pessoas tomam como verdade promessas que não são geradas pela emoção, que são geradas pela emoção humana e não pela inspiração de Deus. Isso sempre aconteceu, né? Se nós formos olharmos no Antigo Testamento, nós vamos ver Deus falando, né? Que ele não fala e o profeta diz que ele falou. E quando Deus fala, eles não falam. Isso nós vemos claramente no Antigo Testamento. Até mesmo os textos bíblicos são distorcidos, né? Usados fora do contexto. Ou seja, um texto que você lê fora do contexto, você dá margens de erros aonde vai gerar uma falsa promessa, ou seja, uma falsa profecia. O resultado de todo este culto irracional são pessoas frustradas, decepcionadas com o Senhor, pelo fato de não discernir entre a voz de Deus e a voz do homem, né? Eu conheço pessoas que hoje estão fora da igreja porque ouviram profecias humanas e não da parte de Deus. Ou seja, pessoas foram enganadas, né? Pessoas sofrem e ficam frustradas porque deu crédito a uma palavra humana e não de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Ou seja, não tem nada a ver com Deus. E a gente sabe, né, que isso tem muito no nosso meio. Pessoas que falam para agradar o outro, sendo que Deus não falou, né? Vamos falar um pouquinho sobre promessas condicionais. O que seria isso? Promessas condicionais são aquelas que, para o seu cumprimento, dependem de condições estabelecidas pelo próprio Deus. Isso significa que, para que o Senhor cumpra determinadas promessas, o homem deve cumprir as condições para tal, né? Essas promessas encontram respaldos escriturísticos na vida de quem? De Abraão, de Isaac e de Jacó, quando as promessas estão vinculadas às decisões pessoais. Ou seja, Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão precisava acreditar. Abraão precisava crer naquilo que o Senhor falou. E nós vemos, pelo que está escrito na palavra, que ele acreditou. Ele não sabia para onde ia, mas ele ouviu a voz do Senhor e aceitou a promessa. Outra questão, as condições gerais. Deus estabelece algumas normas gerais, as quais devem ser executadas para que haja cumprimento integral das promessas. Vejamos o texto. Deuteronômio 28, 9. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Ou seja, o que seria isso? Guardar as ordenanças de Deus, cumprir as regras estabelecidas por Ele e estar no centro da sua vontade. São premissas para vivermos a plenitude das promessas de Deus. Ou seja, Deus estabelece uma condição. Me obedeça e você vai ser bem sucedido. Deuteronômio capítulo 28, do 1 ao 14. Nós veremos ali promessa de bênção sobre o povo de Israel.
E lá você vai ver que ele está dizendo que eles devem o quê? Obedecer os estatutos e os juízos de Deus, para que eles possam ser abençoados. Ou seja, guardar as ordenanças de Deus, cumprir as suas regras estabelecidas por Ele e estar no centro da sua vontade. Segunda coisa, as condições específicas. Além de condições gerais, é possível entender que as promessas condicionais se cumpram. Existem algumas ordens específicas do Senhor para cada tipo de situação. Um exemplo simples é sobre a promessa de bênção material. É possível receber essa promessa como a condição da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3:10. Né? Trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na casa do Senhor. Né? E aí o Senhor fala, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medidas. Medidas recalcadas, sacudidas e transbordante. Ou seja, quando Deus faz a promessa, se nós obedecermos e fizermos a nossa parte, Ele vai nos abençoar, como esse texto de Malaquias 3:10. Como também a promessa da vida eterna, que é impossível sem aceitar a Jesus como Salvador, bem como a condição de amar o Senhor. Também uma outra promessa que Ele fez, né? É específica. Para entrar no céu, é preciso o quê? Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Se não aceitar Jesus, não tem como essa promessa se cumprir. Ela foi feita, mas depende de mim, se eu aceitar a Jesus. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre promessas incondicionais. As promessas incondicionais estão embasadas na total vontade de Deus. Independem de uma ação humana. Ou seja, o cumprimento está inteiramente ligado à vontade soberana de quem? De Deus, do Senhor. Jó entendeu esta dimensão ao dizer, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus projetos serão impedidos. Esta é uma prova que Deus tinha estabelecido na vida de Jó. E Jó reconhece que quando o Senhor tem um plano, nada e ninguém pode impedir. Essas promessas podem ser vistas no plano divino da salvação humana. Terceiro ponto. O desejo humano é irrelevante. O que seria isso? Diante das promessas incondicionais de Deus, a ação humana, desejos, pensamentos e critérios são irrelevantes diante da sua soberania, ou seja, da vontade de Deus. Um exemplo clássico sobre esse assunto é o arrebatamento da igreja, que acontecerá independentemente do desejo humano, dos problemas sociais, políticos e econômicos. Este acontecimento é certo e independente de qualquer tipo de ação humana. Por quê? Porque já foi estabelecido. Deus diz que Jesus voltaria. Jesus diz que voltaria. É uma questão já decidida. Ninguém pode alterar esta promessa de Deus. Vamos ver outros exemplos de promessas condicionais. Crer para ser salvo. João 3,16. Né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Ou seja, eu preciso acreditar em Jesus para que essa promessa venha acontecer. Eu preciso aceitar. É uma condição para entrar no céu. Pedir para ser atendido. Lá em Jeremias 29:12. Né? Vou ler o texto para vocês. Eu acho importante esse texto aqui. Jeremias 29:12. Que vai nos dizer o seguinte. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Ou seja, para que Deus me ouve, eu preciso orar, né? Confessar os pecados para receber o perdão. É um outro texto também importante
nós vamos ver lá em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, eu preciso confessar os meus pecados. Terceiro ponto desse ponto: a vontade de Deus é soberana. As promessas incondicionais de Deus são uma demonstração clara da sua onipotência e onisciência, já que todo o poder está sob seu domínio, ou seja, nada e ninguém pode impedir que suas promessas incondicionais se cumpram. Exemplos de promessas incondicionais: Ele estaria conosco para sempre. Mateus 28, 20. Né? Que fala para a gente que Ele estaria conosco até o quê? A consumação do século, ou seja, por toda a vida. A partir do momento que eu aceitei Jesus, Ele está comigo até a consumação do século. Outra questão: o Espírito Santo seria enviado a nós. João 14, 16, 17. É promessa. Atos 2, de 1 a 14, o Pentecostes. Quando eles estavam reunidos naquela casa, o Senhor derramou sobre ele o quê? O Espírito Santo. E todos foram cheios. Né? A igreja prevalecerá. Ou seja, Mateus 16. Mateus 16, 18, vai dizer o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja é uma igreja viva, é uma igreja que o Senhor a sustenta, porque Ele está dizendo que ninguém vai impedir que a sua igreja venha existir. Outra coisa, a vontade de Jesus, a volta de Jesus à terra. É uma outra promessa que está selada, não há como revogar. Ele há de voltar um dia em que ninguém estará esperando, mas que Ele vai voltar, Ele vai. Queridos, eu sei que é uma aula diferente. Não tem aquela interação quando nós discutimos, né? A live é um tempo curto, não dá para a gente falar muito, mas eu acho que deu para nós entendermos um pouquinho sobre o que são as promessas de Deus, né? Elas são condicionais, né? Elas são incondicionais, né? Condições, ela tem condições para que ela se cumpra, ou seja, algumas coisas dependem de nós e outras não, outras dependem completamente de Deus, ou seja, as promessas são todas de Deus. Jovem, que você possa acreditar nessa palavra. Que você possa, aí na sua casa, que você possa mergulhar nesse estudo. Que você possa se aprofundar muito mais nesses textos. Que você possa realmente estudar, porque é de grande valor saber e conhecer as promessas de Deus. Conclusão: as promessas de Deus demonstram o amor incondicional de um pai amoroso. Por meio da sua fidelidade, todas as promessas se cumprirão nas vidas dos seus filhos, independentemente do tempo ou circunstância. Tudo o que precisamos fazer é crer em sua palavra, obedecer e guardar. Ou seja, nós vemos que há um condicional. Eu preciso crer na palavra de Deus. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. E eu preciso o quê? Guardar a palavra de Deus. Jovem, leões de Judá, que nesse tempo em que a igreja está indo até você, já que você não pode vir à igreja, que você aí no seu ambiente familiar, na sua casa, vocês possam estudar, meditar, se aprofundar um pouco mais. Separe um tempo, no domingo pela manhã,
e mergulha sobre esta palavra, você vai descobrir promessas maravilhosas. Porque o que Deus tem para nós é muito maior. Como diz o texto, nem ouvido ouviu, nem olho viu, não desceu ao coração aquilo que Deus tem preparado para os seus. Esta é a promessa do Senhor. Deus os abençoe ricamente e tenha um domingo maravilhoso. Deus seja eternamente louvado.